Esta é a mensagem de Deus para a tua vida. O texto, João capítulo 10, o versículo 1 ao 11, diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Preste atenção no versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Até aí. Olha para mim e presta muita atenção nessas perguntas que eu vou fazer para você. Presta muita atenção. Quais foram, ou quais são os teus planos para 2018? Lembra no dia 1º, 31 de dezembro, que nós estamos naquela expectativa do ano novo, e que você fez projetos, sonhos, objetivos? Quais são, ou quais foram os seus planos? 40 dias depois, hoje, como eles estão? Como eles estão? Você ainda os persegue? Você ainda deseja? Como está a sua rotina? Como está o teu ânimo? Como está o teu entusiasmo? Ou simplesmente você percebe que já voltou aquele marasmo, as coisas se assentaram, e você já desistiu praticamente de quase tudo, pensando: é isso aqui a minha vida e vai ser isso mesmo. Por que as coisas não acontecem como gostaríamos que acontecessem? Porque é tão difícil. As coisas que gostaríamos que acontecessem em nossas vidas não acontecem. Planos, sonhos que nós temos. Uma coisa que é muito importante nós entendermos, dentro daquilo que nós propomos como palavra para este ano, palavra profética de Deus para as nossas vidas, que 2018 será o ano da abundância. Eu preciso entender que Deus nos criou, Deus me criou, Deus te criou para nós termos uma vida em abundância. Olha só, mais uma vez, o ápice dessa passagem está no versículo 10, quando Jesus diz que o ladrão vem para furtar, matar e destruir, mas eu vim. O objetivo pelo qual eu estou aqui é para dar a vocês uma vida plena, ou uma vida em abundância. Eu preciso entender isto, ou melhor, eu preciso acordar para a vida. Eu preciso acordar, despertar. E eu preciso entender que, preste atenção nessa frase, qualquer coisa diferente de abundância é disfunção. Qualquer coisa diferente de uma vida abundante para um cristão é disfuncional, está fora de lugar. Eu preciso entender isto, que com os meus sonhos, projetos, eu tenho que ter ânimo, entusiasmo. Deus não me criou para simplesmente sobreviver, mas viver, e viver abundantemente. Deus não me criou simplesmente para ser um sobrevivente na vida, mas para ter uma vida plena. Esta é a mensagem do Evangelho de Jesus. Queridos, às vezes eu me sinto, e sinto que a igreja, de uma forma geral, está tão longe do Evangelho. Tão longe. Nós, às vezes, não percebemos a profundidade da mensagem.
A própria palavra em si, evangelho, significa boa notícia. A palavra evangelho, nós temos um evangelho que é a vida de Jesus, contado na Bíblia por 4 pessoas, mas é um evangelho. E o que é evangelho? É a mensagem de Jesus, é a vida de Jesus. E qual que é a mensagem explícita de Jesus? Como em João 10, por exemplo, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida. Ele faz uma analogia, ele faz uma comparação. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é Deus conosco, é Jesus Cristo, Deus encarnado, o Santíssimo e Eterno Deus, aqui no meio de nós. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que nós não conseguiríamos voltar para Deus, e Deus teve misericórdia de nós e veio ao nosso encontro. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que nós somos pecadores, e o legislador do universo, o Criador de todas as coisas, instituiu leis, e Ele diz que o salário do pecado é a morte. E a boa notícia é que através de Jesus Cristo eu posso ter vida. A boa notícia. Sabe quando eu percebo que é uma ótima notícia para mim? Quando eu começo a perceber meu estado. E muitas pessoas não têm noção. Muitas pessoas não leem a Bíblia, não acreditam na Bíblia, não pregam a Bíblia. O inferno existe sim. O inferno não é isso aqui não. Não existe purgatório, não existe reencarnação, existe sim um juízo final. Existe sim uma condenação para aqueles que não estão com Deus, e o salário do pecado é a morte. A ideia de morte significa justamente isto: separação. A morte é eterna, o inferno é eterno, é espiritual. Existe sim. Quando eu vou valorizar uma ótima notícia, quando eu percebo que essa notícia vai me livrar de algo muito ruim, então este é o evangelho de Jesus. Às vezes as pessoas não dão importância a essa mensagem, porque não se atinam para a verdadeira condição que elas estão. Então eu preciso entender isto. Muitas pessoas dizem: Deus é amor, não vai condenar ninguém. Deus é justo. Deus é justo. Imagina um juiz, um traficante, um mau caráter, um estrupador, e o juiz, por fato de amar, dizer: você está liberto. É isso que muitas pessoas pensam que vai acontecer no juízo final. Deus é amor, mas Deus é justo. E o amor de Deus se manifesta na justiça dele, quando ele coloca Jesus para morrer em meu lugar. O plano da salvação é este: substituição. Jesus Cristo veio para viver como eu não conseguiria viver, e veio para morrer a minha morte, para que através da fé dele eu tenha vida. Ele ressuscitou dos mortos. Então qual que é a boa notícia de Deus para mim? Que eu posso pedir perdão pelos meus pecados, eu posso pedir perdão pelas minhas falhas, pelas minhas mazelas, pelas minhas dificuldades. Qual que é a boa notícia de Deus para mim e para você hoje? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele, ele comigo, teremos comunhão. Jesus Cristo, ele não arromba, ele não entra sem pedir licença, mas ele bate. Quem ouvir a minha voz: você é pecador e precisa de mudança, você precisa colocar a tua vida em ordem, você precisa me seguir, eu sou o único que pode salvar. Se eu crer, Deus vai entrar na minha vida, entra na tua casa, entra no meu coração, e nós teremos comunhão. Eu preciso crer que Ele me ama, eu preciso crer que Ele tem um projeto de vida para mim. E a partir do momento que eu creio, e as pessoas pensam que crer em Cristo é simplesmente saber que Ele existiu. Eu creio em Jesus, mas o crer que a Bíblia diz significa arrependimento pelos meus pecados, mudança de vida. O que é crer em Jesus? É mudar os meus valores, mudar os meus princípios, os meus propósitos, é começar a ser um seguidor de Jesus. Conversão não é mudança de religião, conversão não é frequentar uma igreja, conversão não é dizer que é membro de alguma igreja ou uma denominação. Conversão é vida, conversão é mudança de atitude, é mudança de propósito, é mudança de valores. Eu viver diferente daquilo que eu vivia. Então crer em Jesus gera arrependimento, gera mudança de vida. Ele é o Deus da minha vida, eu sou o seu discípulo, e eu começarei a viver uma nova vida. O que eu preciso entender? Que tudo aquilo que eu aprendo na igreja eu tenho que viver.
senão não tem por que eu estar aqui. Se eu não viver aquilo que eu ouço aqui no meu dia a dia, eu me tornei simplesmente um religioso, mas não um cristão. E o grande problema hoje, nós estamos muito longe do cristianismo verdadeiro. Essa é que é a verdade. Nos tornamos muito mais religiosos. Agora, se nós atinarmos para a salvação de Jesus, para aquilo que Ele tem para nós, o verdadeiro cristianismo, eu posso chamar essa salvação também de vida em abundância. O que é esta salvação? É uma vida marcada não somente por ser eterna, ela é eterna, mas não é somente por ser eterna. Olha para mim, presta muita atenção no que eu vou dizer. Se você tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, o Espírito Santo entra na minha vida, Jesus Cristo entra na minha vida, eu tenho vida, 1 segundo após a minha morte, eu estarei na presença de Deus eternamente. Ou seja, eu tenho vida. Eu não terei vida, mas eu tenho vida já. Lá no céu será plena, mas essa vida começa aqui. Então, esta vida é marcada por algumas coisas. Então, eu vou colocar aqui algumas coisas, vou perguntar para você, você tem vivido essa plenitude? Você tem vivido essa vida em abundância que se chama salvação? A vida plena, a vida em abundância, é marcada por contentamento. Você ser uma pessoa contente com o que tem. Você ser uma pessoa realizada. Você querer mais, mas contente com o que já tem. Vida em abundância significa ter uma vida de entusiasmo. Uma vida que você queira conquistar, viver, ânimo. Acordar todas as manhãs com gratidão por ter saúde, por ter uma família, por saber que Deus é o teu Deus e Ele está no controle da tua vida. Gratidão. A vida abundante é pautada pela gratidão. Você vai parar de reclamar tanto. Você vai parar de ser uma pessoa tão ranzinza, uma pessoa que só vê os pontos negativos. A vida é abundante, é marcada pela fé, e a fé gera confiança. Ou seja, a ansiedade não cabe na vida abundante. Pessoas ansiosas, preocupadas, não é vida em abundância. A vida em abundância é caracterizada pela fé. Deus está no controle da minha vida. Eu tenho confiança. A vida em abundância é caracterizada por santidade, santificação, justiça. Eu não vou enganar as pessoas. Eu não vou ludibriar para que através de uma palavra eu tire dela, através do engano, aquilo que eu quero. A nossa cultura é esta. O nosso país, a cultura do você vai estar bem, mesmo que para isto alguém tem que sofrer algum prejuízo. A pessoa de Deus é justa. A pessoa de Deus não engana. A pessoa de Deus não mente. A vida em abundância é caracterizada pelo amor. Você ama a vida. A depressão não cabe na vida de um cristão. Ele pode estar passando por uma fase difícil, por causa de uma perda, por causa de alguma coisa que aconteceu, ele pode até passar uma fase, mas essa fase é fase, não é constância. Tem pessoas que são de Deus e estão deprimidas há 5, 10, 20, 30 anos. Que isto? Isso não cabe na vida de um cristão. Aquele que é de Deus realmente tem essa vida de abundância, tem amor pela vida. Muitas pessoas querem morrer. Muitas pessoas deixaram a paixão pela vida e pedem a morte. Ah, seria melhor eu morrer. Então a vida em abundância é caracterizada pelo amor. Você ama pessoas, você ama as coisas, você ama o teu trabalho, você ama viver, e você quer viver. É pautada pela alegria. A vida em abundância é pautada pela paz, pela mansidão. Você é uma pessoa calma, tranquila. Sai da tua casa, a primeira pessoa que vem te fecha no trânsito. Você não vai externar palavras acusatórias, palavrões, porque você está em paz. A vida em abundância está dentro de você e não depende de ninguém, de nada. Deus é a fonte. Você é feliz simplesmente pelo fato de tê-lo. A vida em abundância é caracterizada pela fidelidade. Quem é de Deus não adultera. Quem é de Deus não trai. Quem é de Deus não engana.
é caracterizada pela lealdade, é diferente de fidelidade. A pessoa de Deus é leal às amizades. Irmãos, olha, eu percebo que tem pessoas que têm uma amizade tão linda, de anos, aquela coisa de ir em casa, passear junto. Uma coisa que acontece, ao invés de ser resolvido, ao invés de ser tratado, ao invés de ser perdoado, acaba a amizade. Isso não cabe na vida de um cristão. Cadê a lealdade? Amigo é descartável. O seu amigo, a sua amiga, será teu amigo, tua amiga, até ela não errar, não cometer algum equívoco. O cristão é leal. O cristão é aquela pessoa que vai até onde der e não der, para manter. A vida do cristão é pautada pelo domínio próprio. Você é senhor das suas emoções. A vida é abundante, caracterizada quando você se controla. Você está com vontade de xingar, esbravejar, bater, sair gritando, mas você se controla, domínio próprio. Você não tem acesso de raiva. Isso é vida em abundância. Vida em abundância não tem nada a ver com frequentar a igreja. Mas vida em abundância tem a ver em a pessoa ir à igreja e descobrir o que é para ser vivido e conseguir viver isto. E por que eu consigo viver isto? Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa. Aqui nós vemos um plano de Deus, através da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a nossa salvação. Eu tenho Deus, através de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo que habita em mim. Ou seja, eu tenho o poder. O Espírito Santo está em mim, eu tenho a fonte. Eu sou uma pessoa especial. Eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso ser uma pessoa diferente, eu posso ter essa vida abundante, não pelo esforço próprio, mas pelo trabalho daquele que habita em mim. É por isso que eu preciso entender que, como cristão, mais uma vez a frase, qualquer coisa diferente de abundância é disfunção. Eu preciso perseguir com afinco essa vida abundante. Você tem que perceber você precisa correr atrás, perseguir essa vida em abundância. Eu não posso me contentar com medo. Não se acomode, essa é a mensagem de Deus para você. Deus te trouxe hoje para dizer, dá um basta ao comodismo. Deus está te chamando como filho de Deus, para abrir as janelas da tua alma, deixar a luz entrar, tirar todo o mofo, entrar um ar novo. Dá um basta ao mofo da depressão, pessoas descontentes, ao desânimo, à inércia, ao comodismo. Dá um basta à palavra maldita que foi colocada na tua vida e você acreditou de que não tem mais jeito, de que eu não consigo, de que eu não vou conseguir, porque tudo está acabado. Dá um basta nisto. Senão não tem porquê eu estar aqui. Eu não posso diminuir essa vida, eu tenho que romper com isto. Em nome de Jesus, acorde para a vida. Acorde. Eu já usei várias vezes uma ilustração. A palavra ilustração vem de luz. É aquilo que nos ajuda a entender algumas coisas. E essa ilustração realmente me marcou. Havia um mendigo, um homem extremamente miserável, que vivia catando lixo pelas ruas da cidade. Todos os dias ele chegava em casa, no monte, onde ele morava afastado aos rebaldes. Lá não tinha nada, só uma casa com lata, papelão, e lá ele sentava numa pedra toda tarde, depois de ficar catando lixo pela rua e vivendo de esmolas. Ele pegava um cigarro, fumava e esperava mais um dia. Era essa a vida dele, até o dia que ele morreu. Foi enterrado como indigente. Ninguém pediu o corpo, ninguém sabia, ninguém conhecia a família. Simplesmente foi enterrado num lugar não sabido, desconhecido.
E com o tempo, aquela cidade foi avançando, e a prefeitura ia lotear aquele espaço. E algumas pessoas foram lá para limpar aquela casa paupérrima. E quando alguém chegou lá, viu aquela pedra que ele sentava todos os dias. E foi intrigado, porque achou aquela pedra diferente. Bonita. Apesar de estar rústica, achou bonita, diferente. E pegou para si. E aquela pessoa, intrigada com aquilo, mandou fazer mandou alguém ver que pedra que é essa. E descobriu que era uma pedra muito preciosa. O que aconteceu? A pessoa que descobriu a pedra se tornou milionária. Ela ficou riquíssima. Moral da história: muitas pessoas vivem como pobres, sendo muito ricos, mas não sabem. Tem muitos cristãos que vivem uma miséria de vida, porque não sabem o que podem ter através de Cristo Jesus. Não tem uma vida abundante, mas tem uma vida miserável, mesquinha, e acho que vida de cristão é isso, é sofrimento, 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 sofrimento. E nós, qual que é o pior? A pior notícia disso tudo é que nós, muitas vezes, nos acomodamos e nos colocamos ali como aceitando, passivamente, isto. Tem poder quem age. Tem poder quem procura mudar, pela graça de Deus, falar, isso não é para mim. E a vida que Jesus Cristo coloca na palavra para nós, é uma vida integral. O que é uma vida integral? Tudo é espiritual. Pensa comigo, se o Espírito Santo está em mim, este local é sagrado, esse local é santo, não é por causa dessas paredes, é por causa de você e de mim, porque nós somos o templo do Deus vivo, o Espírito Santo habita em mim. Então o que vai acontecer daqui a pouco? Você vai para a tua casa, você vai passear, você vai sair com a tua família, amanhã você vai trabalhar, e o Espírito Santo vai estar com você, 24 horas por dia, o Espírito Santo está com você. Então tudo é espiritual. Tudo é espiritual, aquilo que você faz. Então Deus está interessado em dar uma vida plena, integral, abençoar a tua vida financeira, abençoar a tua vida profissional. Deus está interessado em abençoar a tua vida familiar. Deus está interessado em abençoar a tua vida psicológica, as tuas emoções. Deus está interessado em abençoar a tua saúde. Deus está interessado em abençoar todas as áreas da tua vida, o lazer, os seus passeios, aquilo que você faz, o teu intelecto. Este é o plano de Deus. Então a mensagem boa do Evangelho de Jesus é justamente esta: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E Jesus diz aqui: eu sou o pastor de vocês. Eu sou o pastor de vocês. Ele faz uma analogia e algumas lições maravilhosas. O ápice desse texto é quando ele chega e diz: eu tenho para vocês uma vida em abundância. Mas essa vida em abundância é caracterizada por algumas coisas que nós temos em Cristo. Então, eu quero que você preste muita atenção em algumas lições que ele diz para você hoje aqui. No versículo 4, por que eu posso ter uma vida em abundância? Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, olha só o que Cristo diz: ele, o pastor, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Tem algumas coisas importantes para nós entendermos aqui, porque alguém que está com Cristo pode ter essa vida plena e abundante. Jesus coloca uma coisa maravilhosa aqui: para eu seguir, eu tenho que confiar. Para eu seguir, eu tenho que acreditar que Ele tem o melhor para mim. Para eu seguir, eu tenho que acreditar que Ele me ama. A ovelha, ela tem uma deficiência visual muito grande. Ela não enxerga bem. O máximo que uma ovelha enxerga, o máximo são 7 metros. Depois ela não distingue o caminho. Por isso que as ovelhas se perdem facilmente. Então, pelo fato da visão ser muito pequena, aguçou um outro sentido, a audição. A sensibilidade da ovelha está nos ouvidos. Então, como que a ovelha identifica o pastor? Através da voz. Então, quando Jesus diz: as minhas ovelhas me seguem, porque conhecem a minha voz, ela está dizendo isto: a ovelha é aguçada no sentido da audição. Eu fico imaginando Davi,
cantor. Davi, que fez vários salmos, que são as músicas, provavelmente ele devia cantando lá no campo com as ovelhas. Imagina a cena, com a sua harpa, cantando, e as ovelhas ouvindo a voz e indo atrás dele. Uma coisa que eu percebi lá na Palestina, e eu fui na época do inverno lá, enquanto é verão aqui no hemisfério norte é inverno, a vegetação não é como aqui. Às vezes nós pensamos, o pastor conduz ao campo, e a ideia que nós temos são os campos do Brasil, vastos, muita grama para tudo quanto é lado. Lá não, lá é desértico, ainda mais na época do inverno, que não chove. Então o pastor às vezes tem que andar quilômetros para achar uma pastagem, e às vezes essa pastagem é de arbustos secos, mas a ovelha tem que comer, porque o que prevalece lá são pedras. É uma visão desértica mesmo, literalmente é um deserto. Então o que nós precisamos entender? Conforme as ovelhas vão atrás do pastor ouvindo a voz, elas têm que confiar, ele vai nos levar num lugar bom. Ela tem que confiar, ele vai nos levar num lugar de pasto para nós saciarmos nossa fome. Vida em abundância. E qual que é o maior desafio de uma ovelha? Saber que o pastor ama, porque se a visão dela é limitada, ela vai olhar o que? Deserto. Ela vai olhar o que? Pedras. Ela vai olhar o que? Não tem comida. Ela vai olhar o que? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Não é isso que acontece com você? Às vezes nós duvidamos da provisão de Deus, porque Ele permite que passemos por desertos. Nós nos revoltamos com Deus, porque nós não entendemos para onde Ele está nos levando, porque a nossa visão é limitada demais. O que nós olhamos são pedras, o que nós olhamos é aridez, o que nós olhamos é nada está dando certo. E é justamente aí que muitas pessoas abandonam a fé. É justamente aí que muitas pessoas deixam a igreja. É justamente aí que muitas pessoas não perseveram. Eu tenho que confiar. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que Ele está me levando para eu ser saciado. Mas é fase. A minha vida não é para ser uma aridez, a minha vida é para ser abundante, mas teremos fases difíceis. Então o que prevalece na nossa vida é uma coisa chamada fé. Vivemos pelo que cremos, ouvindo a voz do Senhor, e não pelo que vemos. Porque às vezes o que vemos é antagonicamente diferente daquilo que nós cremos. Conhecem a sua voz. Outra coisa que nós precisamos entender: se você não conhecer o teu Deus, você não vai segui-lo. Se você não souber quem é Jesus Cristo, você não vai segui-lo. Porque outras vozes chegarão, e muitas pessoas ficam totalmente loucas, ficam totalmente sem rumo na vida, pela babel, pela confusão emocional de tantas vozes. Aqui é assim, por exemplo, existe reencarnação, existe purgatório, seja feliz, o inferno não existe, então essas vozes vêm. Seja feliz, dá vazão a tudo aquilo que você tem no teu coração. A vida é uma só, aproveite. São vozes que vêm. Mas como que eu vou detectar uma voz falsa? Se eu souber e entender qual é a voz verdadeira. Se eu não conhecer Jesus Cristo e a palavra de Deus, eu vou me enredar por caminhos. É por isso que a igreja sofre tanto. Sabe por que a igreja sofre tanto? A igreja não conhece a Bíblia. A igreja não lê. A igreja não estuda. Os pastores não estão pregando mais Bíblia na igreja. É só prosperidade, é só dinheiro, é só empresa, é só bens materiais. Pessoas que buscam a Deus só para milagres temporais. Ninguém mais prega sobre caráter. Ninguém mais prega sobre a pessoa de Deus, a santidade de Deus, quem Deus é. Ninguém mais entende Bíblia. Ninguém mais lê Bíblia. Ninguém mais sabe manusear a Bíblia. E é por isso que nós estamos num caos. A igreja evangélica brasileira está num caos, porque nós não discernimos a voz de Deus. E o que é pior, pastores usam a mídia, usam a TV para pregar coisas que não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro. E qual que é o grande problema? As pessoas que ouvem, mas não conseguem identificar o que é verdade e o que é mentira, porque não conhecem.
Prega uma coisa, a pessoa aceita. Sabe como um caixa de banco identifica uma nota falsa? Que ele está em constante presença, contato com notas verdadeiras. Fica o dia inteiro contando nota. Quando vê uma falsa, no tato ele percebe que é diferente. Ele pega a nota e percebe que ela, a figura, a cor está diferente. Mas por que ele fala, isso aqui é falso? Porque está em contato com o que é verdadeiro. Se você não tiver em contato com Jesus Cristo e conhecê-lo através da palavra, você não vai conseguir discernir o que é errado na tua vida. Então eu preciso julgar todas as coisas, mas para julgar eu preciso conhecer. Então o que eu preciso entender? Que para eu ter vida em abundância, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais. Quantos livros você leu em 2017? Quanto da Bíblia você leu em 2017? No teu trabalho secular, do dia a dia, quantos cursos você fez para aprimorar? Agora a pergunta é, onde você quer chegar? Nós não reciclamos, nós não estudamos, não lemos, e ainda não temos a pachorra de dizer, com a cara lavada, eu tenho preguiça de ler. Isso é problema de caráter, distúrbio, é preguiça. Preguiça não é. Então o que eu preciso entender? Se eu não começar a levar a sério o estudo da palavra, para a minha vida espiritual alavancar, se eu não levar a sério as minhas definições de querer aprender mais do meu trabalho, não vai melhorar, de querer saber mais sobre relacionamentos, enfim, se eu não estudar, eu vou ter sempre isso, eu vou sempre ficar nisto. Eu preciso conhecer, porque a minha fé está baseada naquilo que eu conheço, e a minha fé em Cristo vai aumentar, se eu conhecê-lo melhor. Vida e abundância é quando eu ouço a palavra de Jesus, para segui-lo. Agora, olha só que coisa interessante, versículo 9, eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará a pastagem. Nós temos aqui uma coisa maravilhosa que ele diz também. Por que eu posso ter uma vida abundante? Eu vou me sentir seguro com Ele, protegido com Ele. Essa que é a ideia do texto. Por que eu posso me sentir numa vida abundância? A maior dificuldade nossa é o medo da vida. Tem pessoas que têm medo da morte, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de acontecer um problema com a família, medo de assalto. Vivemos num mundo de medo. Medo do que vai ser dos meus filhos, ou que será deles. Medo. O medo permeia a nossa sociedade. E não tem como ser feliz com medo, porque o medo e a ansiedade são irmãos gêmeos, andam juntas. Como uma pessoa vai viver bem, vivendo ansiosa e vivendo com medo? Não tem como. Aí Cristo diz, eu sou a porta. O aprisco é uma cerca de proteção, onde as ovelhas ficam ali, e ali tem uma porta, e quando o pastor está com elas, o que o pastor faz? Ele deixa aquela porta aberta, e ele fica ali na porta. Então quando Jesus diz, eu sou a porta, ou seja, eu sou aquele que estou tomando conta de vocês, vocês não vão se perder, lobos não chegarão aqui, porque eu estou aqui, eu estou guardando vocês. Então uma coisa que eu preciso entender, quando eu estou perto das ovelhas de Deus, junto com Jesus Cristo, eu estou protegido. É por isso o perigo que as pessoas acham que podem viver bem, seguir Deus longe da igreja. Você sendo uma ovelha de Deus, mas sozinha, você é vulnerável, é uma presa fácil. Longe da igreja de Deus, é por isso que a Bíblia diz que quando estamos juntos somos mais fortes, juntos somos melhores. Se essa palavra está incendiando o teu coração e está te ajudando de alguma forma, é porque você está aqui. Não ia acontecer nada se você estivesse longe daqui. Então o que eu preciso entender? Eu preciso da igreja. Eu preciso estar perto do povo de Deus, porque eu tenho proteção, e essa cerca, esse aprisco é como uma proteção espiritual.
A vida em abundância de Deus para nós significa Deus está comigo, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me livra de todo mal. É um absurdo cristãos terem medo de macumba, terem medo de olho gordo, de terem medo de inveja. Isto não pega. Pastores na TV dizem que sim, porque eles pregam a religião do medo. Mas a Bíblia diz que não, e eu acredito na Bíblia. As pessoas podem ter inveja de você, podem fazer trabalho com você, pode ter olho gordo, mas isso não pega num filho de Deus, porque se eu acredito que Deus está comigo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A minha família é guardada, meus filhos são protegidos. Se as pessoas têm inveja da tua prosperidade, e se acontecerem alguns problemas com o teu trabalho, pode ser qualquer coisa, menos a influência dessa inveja. Não pega. Macumba não pega. Eu estou protegido, eu estou amparado, meus filhos estão guardados, meus filhos são preciosos, meus filhos são bênção de Deus. A minha casa está guardada, o meu trabalho está guardado, o meu dinheiro é santo, porque ele pertence ao meu Deus, eu simplesmente tomo conta. Olha só que coisa linda, conforme ele vai colocando essas palavras, no capítulo 10, ele chega no versículo 27 e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Novamente ele coloca a ideia de seguir: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, elas jamais morrerão, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém pode arrancar as minhas ovelhas das minhas mãos, porque o meu Pai que as deu para mim é maior do que tudo e todos, e ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém, igreja? Amém. Eu estou guardado, protegido, amparado. Este é o Deus que eu sigo. Eu posso ter vida em abundância, saber que ninguém pode mexer comigo, porque eu estou guardado e protegido pelo Senhor. Ninguém pode mexer com os teus filhos, ninguém pode mexer com a tua vida, porque você está guardado e protegido com o Senhor. E uma coisa maravilhosa: entra e sai e achará pastagem. Sabe o que significa isto? Outro ponto maravilhoso para você ter vida em abundância é você ser livre. O Filho de Deus é livre, o cristão é livre. O mundo diz que ser de Deus é estar cheio de preceitos, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. As pessoas que acreditam nisso não conhecem a Bíblia, porque a Bíblia diz: ame a Deus, ama o teu próximo, e você vai cumprir todas as leis. Não existe uma vida de condenação para aqueles que creem. Eu sou livre. Você quer ter uma ideia? A partir do momento que eu sou de Deus, eu tenho liberdade para escolher se eu peco ou não, se eu cometo algum pecado ou não. Eu tenho liberdade. A partir do momento que eu sou de Deus, eu posso escolher se eu vou ficar ansioso ou não, se eu vou me irar, gritar ou não. Eu posso me controlar se eu quiser. Se eu não me controlar, porque eu escolhi não me controlar, eu posso fazer o mal ou não, eu posso errar ou não, eu posso escolher. Ou seja, isso é liberdade. Isso é liberdade. Eu posso sair por aquela porta e nunca mais voltar aqui. Escolhas minhas. Eu sou livre para escolher o que eu quero para a minha vida. Eu só não sou livre para as consequências das minhas escolhas, mas para escolher eu posso. Ninguém está aqui obrigado. Ninguém serve a Deus obrigado. Somos livres. Agora pensa nas pessoas que não têm Cristo. Não conseguem dominar a raiva, não conseguem dominar o senso de domínio próprio e caem em tentações, não conseguem não pecar, não conseguem, simplesmente não conseguem ficar ansiosas, não conseguem controlar o mau gênio, pessoas iradas, pessoas de maltrato, pessoas que não conseguem dominar a ansiedade. Isso é escravidão.
Pessoas escravas são aquelas que não têm Deus, porque não têm escolhas. A vida delas é aquilo. Querem fazer o bem e não conseguem. Isso é escravidão. O que é um escravo? Não tem liberdade para escolher o que quer. Agora, um filho de Deus tem liberdade, sim. Então, uma das coisas que pauta a vida em abundância é que Deus, além de me conduzir, além de me proteger, Ele me dá liberdade. Você entra e sai, você vai encontrar pastagem, você está aqui porque você quer estar, e você vai ser abençoado, você é livre. Você é livre. Eu quero encerrar com o ápice do texto, que é o versículo 10. Quando Jesus diz que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu quero que você abra os ouvidos agora, atentamente para essas palavras. Preste muita atenção. Isso aqui vai definir muitas coisas na tua vida. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Nós temos um inimigo, Satanás, o diabo. Tem duas coisas que eu preciso entender, evitar os extremos. Um extremo é quando eu percebo e olho, e como tem muitas igrejas que pregam que tudo é o diabo. Acontece uma coisa, é o diabo. Então dá uma super dimensão no diabo, um super poder ao diabo. Isso é totalmente errado. Mas outro extremo que é totalmente errado também é quando eu não vejo diabo em nada. É quando eu acho que diabo é coisa da cabeça dos outros. Então, algumas pessoas têm medo e dizem, isso aqui não é do diabo. Então, o que eu preciso entender? O equilíbrio. Eu preciso ver o diabo onde ele realmente está. E onde ele realmente está? Trabalhando aqui na minha mente, todos os dias, com pensamentos ruins, com caminhos alternativos, porque a ideia dele é justamente me tirar dessa vida em abundante. Ele me odeia, ele odeia minha família, ele odeia meus filhos, ele odeia tudo que Deus ama. Ele é inimigo, ele é maligno. Então, se Deus me ama, é lógico que Ele vai me odiar, porque Ele odeia tudo que refere a Deus. Então, uma coisa que Ele faz, Ele me tenta diariamente, através de uma coisa chamada natureza humana, que é essa natureza que eu tenho, que a Bíblia chama também de carne. É a propensão que nós temos ao erro. É aquela coisa de você ter raiva, é aquela coisa de você falar mal dos outros, é aquela coisa de você ser orgulhoso, prepotente. É aquela coisa de você ser impuro, viajar na pornografia, na internet. É aquela coisa odiosa, mas que te dá prazer, mas te leva para longe de Deus. Então, Satanás vai te tentar nessas coisas, usando o que? Essa sociedade alienada de Deus, que se chama mundo. É o que a Bíblia chama de mundo. O que é mundo? O mundo não é o mundo cosmos. O mundo não é o mundo físico, mas o mundo que a Bíblia diz, não ameis o mundo, significa essa sociedade alienada. Essa sociedade que quer trazer perversidade, devassidão. Essa sociedade que quer destruir tua família. Essa sociedade que manipula a mídia e traz algumas coisas através da TV para destruir o conceito de moral. Essa sociedade que prega a libertinagem, que prega o adultério, que prega o humanismo, o homem no centro, o hedonismo, a busca pelo prazer, custe o que custar, seja feliz, faça o que você quiser, tenha a vida que você quer, não dê satisfação para ninguém, você quer ser isso, seja, ninguém tem nada a ver com a tua vida, este é o mundo. Então todos os dias, eu me deparo, todos os dias, com a vida em abundância, mas também com o inimigo de minha alma, que quer furtar, roubar de mim a minha alegria, quer roubar de mim os meus sonhos, quer roubar de mim o meu ânimo, o meu entusiasmo. Ele quer matar toda e qualquer expectativa boa na minha vida. Ele quer destruir tudo em mim. Então muitas pessoas são de Deus, mas não estão vivendo a plenitude de Cristo, porque não vigiam. Muitas pessoas estão na igreja, mas com o pé neste mundo que causa o seu prazer. Claro que causa. Se não causasse, você não estaria lá, e nem gostaria das coisas que lá propõe. Pessoas que estão na igreja, mas flertando com adultério. Pessoas que estão na igreja e flertando com a imoralidade sexual. Pessoas que estão na igreja e flertando com o orgulho, falando mal dos outros. Você nunca vai ter vida em abundância. Cuidado.
Cuide de você, cuide da tua alma. E sabe o que eu preciso entender? Eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Eu preciso parar de ficar me justificando e começar a dizer: eu preciso de mudança. O mundo mudou, mas a Bíblia não mudou. Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou. Então eu preciso entender. Tem algumas coisas que eu tenho que ser flexível, sim, mas tem outras coisas, em relação a pecado, eu não tenho que ser flexível. Eu não tenho nunca que admitir uma ideia de aceitar essas coisas. Então, uma das coisas que eu preciso fazer, e eu quero que você preste muita atenção nisso, eu preciso sempre reavaliar a minha vida, sempre, de quando em quando parar e pensar, para onde eu estou indo? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito com o meu tempo? O que eu tenho feito alimentando a minha mente? O que eu tenho feito na minha vida? Como que eu estou em relação à igreja? E parar de contar historinhas para se enganar. Às vezes a gente acha que está bem, mas a gente se engana. E a pior coisa do mundo é quando você se engana. E a pior coisa do mundo é quando você se deixa enganar. No fundo você sabe que não está bem. Mas quando eu quero consertar uma coisa, eu vou entender que isso dá trabalho. Mas é o caminho. Então uma coisa que eu preciso entender, eu preciso me arrepender. Para ter essa vida de abundância, eu preciso mudar minhas atitudes e a minha conduta. Senão as coisas não vão acontecer. Se eu não mudar meu jeito de ser, 2018 não será o ano da abundância, mas será igual aos outros. Eu vou simplesmente sobreviver. Eu preciso mudar, então mude. Eu preciso fazer, então faça. Não se acomode. Você diz: eu preciso ser um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, então seja. Eu preciso ser um crente mais vivo, então seja. Para de ficar falando que precisa ser. Entra ano, sai ano, e você continua a mesma pessoa. Se você não agir, a coisa não vai acontecer. Faça um propósito hoje, de não deixar Satanás roubar nenhum dia mais da sua vida, porque esse dia não vai voltar. O que é pior, nós estamos deixando ele roubar meses e anos da nossa vida, e às vezes a história da nossa vida. Aquele mendigo sentado na pedra preciosa, ansiosos, reclamando de tudo, frios, apáticos. Vou na igreja, quem sabe eu vou. Talvez eu vá, não sei se eu vou. Até parece que é Deus que precisa de você, né? Irmãos, olha, a vida em abundância está em nossas mãos. Só depende de você. Só depende de você. Você hoje assumir o compromisso. Eu quero, depende de mim. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Perdoar não é prova de que você é bonzinho. Perdoar é prova de que você é inteligente. A pessoa inteligente, emocional, ela perdoa, porque ela para de ficar ligada às coisas ruins que aconteceram na vida dela. Então seja inteligente. Perdoar, confiar, se desprender do materialismo, de querer tantas coisas, ser mais paciente. Você quer que a coisa aconteça? Seja mais disciplinado com o teu tempo. Você quer que a coisa aconteça? Rompa com a preguiça. Você dorme demais. Você fica no tempo da televisão, na internet, Facebook demais. Isso não vai te trazer nada. Ninguém mais lê, ninguém mais senta, ninguém mais investe na família. Às vezes as pessoas em casa, cada um no celular, vidrada no celular. Você não está percebendo onde isso está te levando? Você não está percebendo que você está afastando cada dia mais dos seus filhos de tudo? E onde isso está te levando? Então eu preciso romper com isto. E uma coisa que eu vou dizer para você de todo o meu coração: quer ter prosperidade financeira? Dê mais duro no teu trabalho. Os estudantes, seja o primeiro da classe. Senão a coisa não vai acontecer.
Simplesmente não vai acontecer. Eu preciso me comprometer mais com Deus. E sabe qual que é a boa notícia disso tudo? Isso só depende de você. Só de você. Eu quero fazer diferente esse ano, então faça. A mensagem de Deus para você hoje: tire a sua vida ideal do papel, de planos e projetos, e faça acontecer. Faça acontecer. Eu quero terminar com algumas perguntas. Aquilo que você sonhou e projetou para 2018, no dia 31 de dezembro, como estão esses sonhos? 40 dias depois, como estão esses sonhos? A pergunta que eu quero fazer para você: você ainda os persegue? Eles estão vivos aí na tua alma? Como está a tua rotina? Como está o teu ânimo? Como está o teu entusiasmo? E a pergunta que eu quero fazer: porque as coisas não acontecem como gostaríamos que acontecessem em nossas vidas. Faça acontecer. Vida em abundância. O que é fora disso é disfuncional. Deus tem algo maravilhoso para você este ano. Eu quero profetizar sobre a tua vida como pastor desta igreja, que realmente o melhor de Deus está por vir na tua vida. É só acreditar de que cada ano eu estou mais maduro, cada ano eu estou mais experiente, ou seja, cada ano eu estou mais apto, cada ano eu estou melhor. Então, o que significa isso? O melhor está por vir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone: 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.